Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa para você, mais um capítulo do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 4. Nós estamos gravando aqui todos os capítulos do Novo Testamento, os 260 capítulos, para que você tenha um comentário bíblico, capítulo por capítulo, verso por verso. 1 Pedro é o 21º livro na ordem canônica. Só nos resta 6 livros para concluirmos o Novo Testamento. E nessa carta, onde Pedro tem como tema o gozo em meio ao sofrimento, a alegria em meio ao sofrimento, ou a glória que resulta do sofrimento, Pedro nos adverte acerca daquilo que é agradável diante de Deus, se for a vontade de Deus que nós padeçamos, assim como Cristo padeceu por nós. Então, ao padecer, nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. E Pedro vai continuar mencionando o quanto Cristo padeceu na carne, mas padeceu uma única vez pelos pecados de todos nós. Isso tem a ver com o escrito também do escritor aos Hebreus. Parece que havia alguma conexão com o escritor de Hebreus e com o que Pedro está dizendo aqui. Vamos lá. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, note que Pedro está falando do padecer. No verso 17, ele diz que é melhor padecer fazendo bem, se assim for a vontade de Deus, do que fazendo mal. Depois no verso 18, ele também, porque também Cristo padeceu uma vez. E agora, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, ele fala do quanto Cristo padeceu por nós, armai-vos também vós com esse pensamento. Qual pensamento? O sofrimento de Cristo. Em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, às provas que nós passamos, devemos sempre lembrar do quanto Cristo padeceu por nós, do seu sofrimento. Armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, padecemos uma única vez na carne, mas depois que padecemos, cessa o pecado. Cristo padeceu para cessar o pecado, para que também no tempo que vos resta na carne, não sabemos quanto tempo temos, sabemos que a nossa vida é limitada, sabemos que a brevidade da vida, Pedro já tinha mencionado isso no capítulo 2, verso de número 24, da brevidade, perdão, 1 Pedro 1, 24, falando da brevidade da vida e da eternidade da palavra, não é? Pedro também menciona 2,24 de padecermos pela justiça, que Cristo foi ferido pelas nossas transgressões. Agora ele diz, o tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências. Tem uma hora que os desejos mundanos, a concupiscência, deve parar em nossa vida. Diz que Deus nos salva quando tira do mundo e nos santifica quando tira o mundo de dentro de nós. Pedro está falando a mesma coisa, que o tempo que vos resta, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Conhecer a Deus e conhecer sua vontade, talvez é um dos pontos mais altos ou culminantes da teologia. Não adianta conhecer Deus e não fazer a sua vontade. Então, conhecer a Deus e conhecer sua vontade, esse é o ponto principal de se estudar a teologia, ou se estudar a palavra de Deus, para que conhecendo a sua vontade nós sejamos obedientes. Então aqui, não viva mais segundo as concupiscências dos homens, mas viva agora segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Vivamos. E uma das vontades de Deus é a nossa santificação, é que nós sejamos de afetos entranháveis, de amor um pelos outros, sujeitar as autoridades, se tivermos que padecer, se essa for a vontade de Deus,
que padeçamos como cristãos, não como malfeitores, porque é bastante que no tempo passado da vida fizesse a vontade dos gentios. Falando da vontade dos gentios, Pedro está escrevendo provavelmente a uma comunidade judia gentílica, não é, composta por gentios, e ele vai dizer que fizesse a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras se embriagava, não é? No tempo que nós vivíamos na carne, queríamos agradar a nossa carne com bebedeiras, com desejos ilícitos, lascívia, concupiscências, andando em borracheiros, glutonarias, né, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, eram os pecados mais comuns entre os gentios. Dissoluções, que eram brigas, desentendimentos, não é? Concupiscências, que são desejos carnais, borracheiras, que era se embriagando, glutonarias, comia, parece que a vida vivia para comer, não é? A glutonaria. Que mais? Bebedices, viviam comendo, bebendo, como glutões, beberrões, e abomináveis idolatrias. Idolatria. A imagem, a ídolo adorava, se prostrava diante de ídolos. E acham estranhos não correrdes com elas no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós. Então, agora os gentios que acham estranho não viver mais na mesma dissolução, o que eles fazem? Blasfemam de vós, não é? Então os gentios agora falam mal daqueles que se converteram, e esse é um dos sofrimentos que os cristãos provam. Antes eles viviam nas mesmas dissoluções, agora eles já não vivem de acordo com o curso desse mundo, e os que continuam fazendo agora vão falar mal de vós, blasfemando de vós, os quais, para Pedro, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Há um juiz, esse juiz é Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos,